A situação jurídica do Flávio Bolsonaro não tá nada boa, pessoal. Eu acredito que ele deva estar desesperado nesse momento, porque existe a possibilidade do caso das rachadinhas ser reaberto. E ele não possui mais as proteções que ele tinha quando o Bolsonaro era presidente da República e fazia pressão em todo o judiciário. E se esse caso for reaberto, isso tudo pode atrapalhar o Flávio politicamente no ano que vem, pelas pretensões que ele tem na Prefeitura do Rio de Janeiro. E mesmo que ele perca, ele já prepara a candidatura dele para 2026. E esse caso da rachadinha pode mostrar a relação do Flávio com o capitão Adriano da Nóbrega e as milícias do Rio de Janeiro. Na sua opinião, o Flávio Bolsonaro ele está mais enfraquecido politicamente? Você acha que esse caso das rachadinhas pode atrapalhar as pretensões políticas do Flávio? E ele merece ser preso caso a comprovação da ligação dele com a milícia do Rio de Janeiro? Deixe seu like se você gosta de ver Flávio desesperado e encrencado na justiça e se inscreva no canal. Essa história do caso das rachadinhas, ela está voltando porque o Flávio está perdendo os poderes políticos dele. Isso é óbvio. Todo esse caso havia sido encerrado e arquivado no ano passado, em maio de 2022. As provas do caso foram consideradas provas ilícitas, toda aquela história. Só que aí o que aconteceu? Existe a possibilidade desse caso ser reaberto. E caso a justiça acate o pedido de reabertura do processo, novas provas podem vir. A defesa do Flávio já está trabalhando para considerar que as novas provas são ilícitas, são nulas, não existe mais nada e que o caso está arquivado, não tem mais provas novas. Porque o Flávio ele não quer passar por esse dessabor jurídico no ano que vem, quando ele for disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Só que eu vejo que o Flávio ele tá bastante enfraquecido e a justiça pode muito bem reabrir esse processo. Porque a grande proteção que o Flávio tinha era o pai dele. O Bolsonaro, como presidente da República, tinha um poder de influenciar muito grande. Influenciar o judiciário, mudar a gente, mudar a Polícia Federal, troca aqui, troca acolá, faz indicação. E agora ele não tem mais esse poder. Fora que o Bolsonaro ele mantinha um ataque contínuo e praticamente perpétuo ao STF, e ao judiciário também. Então ele provocava uma intimidação no STF que, claro, fazia com que os ministros e todo o judiciário se sentissem intimidados para tomar uma atitude jurídica mais enérgica e mais incisiva contra qualquer um dos filhos do Bolsonaro, principalmente o Flávio. Nós já temos tantos problemas, tantas tensões, não vale a pena aumentar as tensões por conta do Flávio, e é claro que tudo isso intimida. Só que agora não existe mais Bolsonaro na presidência da República, e os ataques e as tensões do Executivo com o Judiciário vão praticamente ficar nulas. E aí, o Flávio não vai ter mais essa proteção, e ele está enfraquecido também politicamente, porque a derrota do Rogério Marinho, com aquela votação, foi algo assim bastante irreal. O governo Lula acredita que o Rogério Marinho não tenha tantos votos ou tanto apoio como que ele apresentou na votação contra o Rodrigo Pacheco. Ou seja, a quantidade de senadores bolsonaristas ela é muito diminuta. De aproximadamente 30 votos que o Marinho teve, a base bolsonarista deve estar ali de 10 a 12 parlamentares, se muito. Ou seja, a liderança dessa base, que naturalmente é o Flávio Bolsonaro, não é tão grande assim. E o poder de barulho e de influência e de encheção de saco do Flávio também no Senado é baixo. E por que eu estou falando isso? Porque você sabe, eu fiz vídeo já essa semana que existe uma investigação na Polícia Federal contra um dos filhos do Bolsonaro e a relação dele com um advogado que está em ascensão em Brasília. O nome do filho do Bolsonaro não foi revelado, muito menos do advogado, mas todas as características que foram apresentadas na reportagem levam a crer que seja o Flávio Bolsonaro. Link aqui no card para entender melhor sobre essa investigação e por que eu suspeito que seja o Flávio. E nessa reportagem, o Guilherme Amado fala que esse filho do Bolsonaro ele espera ter algum tipo de proteção do Palácio do Planalto. Falou assim, olha, eu não encho o saco de vocês politicamente, mas vocês me dão algum tipo de proteção. Só que se esse filho for de fato Flávio e ao tudo que leva a crer que sim, ou que seja, como que ele vai fazer qualquer tipo de pressão ou tentar barganhar, sendo que ele não tem força no Congresso, sendo que ele está enfraquecido? Então não vai. Então não há força, não há proteção e a casa do Flávio Bolsonaro começa a cair. E você sabe que o grande problema do esquema das rachadinhas não é o desvio do recurso público, não é desvio de dinheiro público, não é.
O grande problema das rachadinhas, do Flávio Bolsonaro em específico, é a relação da família Bolsonaro como um todo com o crime organizado do Rio de Janeiro, mais especificamente com as milícias do Rio de Janeiro. Porque duas contas que eram abastecidas pelo Fabrício Queiroz eram administradas pelo capitão Adriano da Nóbrega, miliciano do Rio de Janeiro, que perdeu a sua vida numa operação policial na Bahia em 2020. E a esposa e a mãe do Adriano trabalhavam no gabinete do Flávio. Fora que a milícia do Adriano comandava Rio das Pedras, que foi onde o Fabrício Queiroz se escondeu pela primeira vez. Então tudo leva a crer em uma relação próxima dos dois. Tanto que o Adriano da Nóbrega foi homenageado pelo Flávio na época que ele estava preso. Então, pô, pera lá. Se o esquema das rachadinhas, se a investigação das rachadinhas avançar, e aí a relação do Flávio com o Adriano da Nóbrega ficar comprovada, pô, aí acabou. Toda a família Bolsonaro precisa ser presa, porque é uma relação de um político com um crime organizado. E tem aquela história ainda muito mal contada, que a irmã do Adriano da Nóbrega foi pega num grampo telefônico, falando que a cabeça do irmão estava encomendada pelo Palácio do Planalto. Que história é essa aí? Então eu vejo que toda essa conjuntura jurídica pode atrapalhar o Flávio no ano que vem, quando ele tentar disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Porque há essa disputa interna, o Flávio tem essa pretensão, mas há a disputa com o Carlucci, você também sabe dessa história, link aqui no card para saber quem que vai ser o candidato do Bolsonaro à prefeitura no ano que vem. O Flávio larga na frente, já falou, Rio de Janeiro é meu, o Carlucci mandou ele enfiar o Cristo, a estátua do Cristo naquele lugar, e foi uma baixaria só, típica da família Bolsonaro. É muito possível que o Flávio seja derrotado, mas a candidatura dele em 2024 é importante para pavimentar a candidatura dele em 2026, talvez para o Senado de novo. E se esses escândalos começarem a pipocar aqui ou acolá, a candidatura do Flávio é ameaçada, talvez ele nem saia, porque isso pode afetá-lo politicamente, claro, vai ser uma exposição desnecessária. Então ele tá de olho nisso também, por isso que na minha opinião o Flávio tá tremendo. E na sua opinião, o Flávio tá tremendo? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E se a defesa do Flávio conseguir ser bem sucedida e esse processo não avançar? Há ainda uma possibilidade alternativa, que é o processo contra o Carlos. Eu tenho mais informações sobre o processo contra o Carlos para você ver por que está demorando tanto para ter um desfecho. Primeiro que o Carlucci, ele é vereador do Rio de Janeiro desde 2000. Ele assumiu o posto dele em 2001. Nós temos aí 22 anos. Então assim, são muitas pessoas que passaram pelo gabinete do Carlos. Também está sendo acusado de rachadinha. Para vocês terem uma ideia, são 26 pessoas investigadas que tiveram quebra de sigilo bancário e fiscal e 7 empresas. Ao todo, 30 contas bancárias foram avaliadas. E uma dessas pessoas que está sendo investigada também é a Ana Cristina Navalny, a segunda esposa do Bolsonaro, que virou o chefe de gabinete do Carlucci em 2001, quando o Bolsonaro foi casado com ela. E ela colocou a melhor amiga para trabalhar no gabinete do Flávio, quando ele foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro em 2003. E aí começou o esquema das rachadinhas, então ela é uma figura central disso tudo. E o que tem a ver o Carlucci com o Flávio? O efeito cascata. Porque nós sabíamos que havia um rodízio de pessoas que trabalhavam no gabinete do Carlos, no gabinete do Flávio e no gabinete do Bolsonaro. Já expliquei também essa história do rodízio? O link tá aqui no card. Então se essa figura, ou se esse funcionário, até mesmo um funcionário fantasma, né? Porque a investigação se o Carlucci usava funcionários fantasmas para desviar o dinheiro. Mas se esse funcionário que foi acusado de rachadinha, ou foi denunciado, ou foi comprovado que ele praticava rachadinha no gabinete do Carlos, ele trabalhou no gabinete do Flávio e também no do Bolsonaro, havia rachadinha também nos outros gabinetes por questões lógicas. E aí cai todo mundo. Se cair Carlucci, cai todo mundo, já era para toda a família, porque nós sabemos como eles tratavam, né, como eram essas relações bastante obscuras da família Bolsonaro.